Muito bem, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós nesse tempo precioso que nós iremos ter para ler a Bíblia, meditar nela e absorver a palavra de Deus, guardar nosso coração e exercê-la, praticá-la. Nós estamos fazendo um estudo em todos os domingos pela manhã. Esse já deve ser a 10ª semana também. Nós estamos estudando a Bíblia no livro de Tessalonicenses. Nós já estudamos todo o primeiro livro de Tessalonicenses. Agora nós estamos no segundo livro de Tessalonicenses e vamos iniciar no capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós estaremos lendo e estudando do versículo 1 ao versículo 12. Amém, queridos? Então vamos já iniciando essa leitura lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Amém, queridos? Diz o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Nós vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Até aqui, irmãos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós queremos, Pai, nesse momento, nesse tempo que nós estamos aqui, que os irmãos estão nos acompanhando, para que seja um momento abençoado, para que seja um momento propício para assentar-se, ler, meditar e orar na sua palavra, Deus. Por favor, nós pedimos que o Senhor nos oriente, nos instrua nesse tempo tão importante, nessa passagem bíblica tão importante, para que nós tenhamos o conhecimento dela, que nós possamos vir a conhecer cada vez mais a sua palavra e cada vez mais também colocar ela em execução, possamos exercitar, possamos pôr em prática aquilo que nós lemos, aquilo que a sua palavra diz. Assim nós oramos e abençoamos esse momento em teu nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então nós estamos aqui, nosso 10º encontro, o qual nós queremos falar hoje de um assunto muito interessante que às vezes é pouco tratado. Nós queremos falar sobre o anticristo. É isso que Paulo escreve aqui. Ele não coloca propriamente esse nome aqui no livro de 2 Tessalonicenses, aqui, assim como João escreve. João fala muito isso nas suas epístolas, lá em 2 João, e também revela isso em Apocalipse. Mas aqui está Paulo referindo ao anticristo, o qual ele chama do iníquo, o qual ele chama daquele que vai se revelar contra Deus, aquele que vai se assentar no trono de Deus, que quer se sentar no trono de Deus. Então nós queremos falar exatamente sobre isso, que nós precisamos estar atentos, porque vem a hora. E daqui a pouco ele também pode chegar para trazer aos irmãos confusão,
porque isso é obra do inimigo, é obra também de Satanás. Então queremos falar nesse momento sobre o anticristo, o inimigo consumado de Deus e da sua igreja. Então ele é o nosso inimigo, porque ele quer realmente confundir os cristãos, quer confundir aqueles que já são comprados, aqueles que já são marcados com o sangue de Cristo, com a dúvida, com o sentimento de que cumprir leis, viver de forma coerente, dá muito trabalho, dá muita... exige muito esforço, muita perseverança. Então ele quer vir para trazer exatamente o contrário. Quer vir causar aos queridos que possam viver de forma desregrada, possam viver sem leis, possam viver de forma como bem entender, sem leis, sem normas, sem regras, sem nada. Então aqui está o apóstolo Paulo. Ele está em Corinto, ele escreve então a segunda carta aos Tessalonicenses e dá essa orientação aos irmãos, porque eles estão causando algumas dúvidas. Os irmãos de Tessalonicenses ficaram meio duvidosos a respeito da segunda vinda de Cristo, porque estão tomando uma decisão equívoca da marca e das datas da segunda vinda de Cristo. Eles entenderam e estão equivocados, porque Paulo até escreve assim, irmãos, não que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, alguns irmãos lá em Tessalonicenses estavam supondo que Cristo já havia vindo, que a parousia já tinha acontecido. Então, eles estavam nessa dúvida. Então, Paulo reforça, escreve, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, eles estavam vivendo de uma forma equivocada isso. Como eles também estavam vivendo de uma forma equivocada ao não observar os sinais da segunda vinda de Cristo. Porque aqui Paulo também escreve no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane. Olha só. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, para que Jesus venha, primeiro vai vir aquele que vai se transvestir do impostor, aquele que vai se dizer que é o Cristo, mas na verdade não será o Cristo. Então haverá apostasia. O que é apostasia? Apostasia entendemos que é a negação da fé, mas apostasia também pode ser quando a pessoa cai, quando a pessoa ela se desvia de continuar seguindo as leis de Deus. Então ela vai apostatar aquilo que ela estudou, ela vai apostatar aquilo que ela estava ouvindo, aquilo que ela estava aprendendo a respeito de Cristo. Então ela vai querer se desviar do caminho, ela vai apostatar daquilo que ela estava percorrendo, o caminho que ela estava rumando. Porque quando o aparecimento do homem da iniquidade, então Paulo coloca que o homem da iniquidade, o filho da perdição, então aparecerá essa situação, aparecerá esse homem que viverá de uma forma desregrada, o qual se chamará de Cristo, mas na verdadeiramente não será Cristo. Por isso nós precisamos ter e conhecer alguns sinais. Por isso que Paulo descreve aqui em Tessalonicenses, não é um texto muito fácil de ser interpretado, mas nós queremos junto caminharmos aí para buscarmos aí, tirarmos talvez não todas as dúvidas, mas grande parte delas a respeito daquilo que Paulo escreveu aqui, a respeito daquilo que nós acabamos de ler, e para que nós possamos compreender da melhor forma possível. Amém? Então vamos lá. A sua identidade. Qual é a identidade desse homem? A identidade dessa pessoa, a identidade desse ser, o que é isso? Quem será esse anticristo? Quem será essa pessoa iníqua? Quem será o filho da perdição? Então, a sua identidade ela é revelada. Por quê? Porque anticristo? Anticristo significa contrário, no lugar de. Então, anticristo, ele quer se colocar no lugar de Cristo. Ele quer ser o Cristo, mas na verdade ele não será o Cristo. Ele quer se pôr no lugar, ele quer assumir um trono que não é dele, ele quer assumir uma posição que não é dele. Então ele quer se revelar como sendo o anticristo, contrário a Cristo. Quer assumir o lugar de Cristo, de Jesus Cristo. Então aqui está esse ser como o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo descreve anticristo como isso, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Nós vemos também
como será o seu caráter? Como acabamos de falar, ele é o homem da iniquidade. Como isso? Ele se opõe. Ser iniquidade é se opor. Se exalta, se assenta no trono de Deus, proclama a si mesmo como Deus, é o homem sem lei. Iniquidade é um ser, é uma pessoa que viverá sem lei, viverá da forma que bem entender, na forma que bem imaginar, bem pensar, como diz um certo ditado, assim, o que der na telha, o que bem pensar vai querer fazer, porque ele não estará preocupado em cumprir as leis, ele vai desejar fazer a sua própria regra de vida, mas que vai ser contrária a tudo aquilo que nós podemos observar na Bíblia, tudo aquilo que nós já observamos na Bíblia, tudo aquilo que já foi observado, então ele será o contrário, ele será a oposição, será o oposto, porque ele é o filho da perdição. Perdição, aquilo que se perdeu, aquilo que se corrompeu, aquilo que realmente desejou e fez e cumpriu a maldade e exerceu ela com toda a sua vontade. Filho da perdição, assim como ele é o iníquo. Nós podemos ver no versículo 8, em que Paulo chama, bem no comecinho assim, então será de fato revelado o iníquo. O iníquo quer dizer ilegal, corrompido. Então é a pessoa que realmente corrompeu tudo aquilo que nós conhecemos como verdade e quer corromper, quer trazer exatamente a dúvida, quer trazer em nossa mente o sentimento de que tudo aquilo que nós vivemos poderia ser engano. Então ele quer trazer isso em nossas vidas, quer trazer o corrompimento dos nossos corações, ele quer trazer a apostasia. Então isso será o caráter do anticristo, o caráter daquela pessoa que será usada, será abastecida pelo inimigo, pelo diabo. Qual será a sua oposição e adoração definida? Sua oposição e a sua adoração definida. O anticristo ele será a oposição de Deus, ele revelará sempre contra Deus de forma aberta e perseguirá implacavelmente a igreja. Podemos ver aqui que Paulo descreveu o versículo 4, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha só, está muito perto de acontecer isso. Por quê? O anticristo ele será objeto de adoração em toda a terra. Olha só, porque ele vai fazer muitas coisas em que as pessoas terão dúvidas, estarão perturbadas, assim, estarão tendo um momento de confronto entre si, acreditarão neles. Por quê? Porque infelizmente hoje em dia já se tem muitas religiões místicas e até mesmo religiões satânicas em que estão aplanando, estão fazendo o que se diz na construção civil, estão fazendo a terraplanagem para a chegada desse indivíduo. A saber que Deus tem os seus selados, ele também selará os seus com a marca da besta. Então nós somos selados, assim como o Apocalipse diz, os seus 144 mil selados, isso é um número simbólico, não quer dizer que será esse o número dos salvos, mas existe sim as pessoas que foram compradas, as pessoas que Jesus marcou com o sangue, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele marcou as pessoas da salvação, daqueles que creem em Jesus, recebe a marca que só Cristo vê em nós e precisamos reluzir a marca do selamento de Cristo. Então quando esse ser vir, o anticristo vir, ele vai querer também marcar as pessoas com a marca da besta. Aquilo que o Apocalipse, aquilo que João descreveu aqui em Apocalipse capítulo 13. Vamos ler 13, versículo 3, para os irmãos terem uma ideia. Apocalipse capítulo 13, versículo 3, diz assim, ó: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada de toda a terra e se maravilhou segundo a besta. Aí o versículo 16 ainda diz assim, meus queridos, olha: a todos que pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou um número, ou seu número, e seu nome. Aqui está
a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número do homem, ora, esse número é 666. Então esse será a marca do anticristo, que ele virá e marcará aqueles que estarão em dúvida, aqueles que estão se contorcendo ou estarão ainda pensando se vão seguir Cristo ou não seguir, porque a dúvida é mais para não que para sim, porque não existe no reino de Deus o talvez, assim como a própria Bíblia diz, ou é sim ou é não, porque o cenário ele está sendo preparado, o cenário do anticristo, e como nós podemos ver aqui o versículo 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O palco está sendo preparado, já tem sido preparado, apostasia, rebelião, valores morais. Será como voltar aos tempos de Noé, em que as pessoas viviam conforme entendiam, o qual o próprio Noé falava, vai vir uma grande chuva, vai vir o dilúvio, e as pessoas estavam dando risada de Noé. Então Noé entrou, levou sua família, então veio a chuva e toda aquela nação, todo aquele povo morreu afogado, porque eles viviam de forma que estava entristecendo a Deus, e viu de forma apóstata das orientações de Deus, as orientações do próprio Noé quando viveu no seu tempo, porque como tem crescido o número de religiões místicas, tem feito com que as pessoas tenham buscado a Deus de forma só mística. Eu quero ver milagres, eu quero ver revelação, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, e esquece de que a Bíblia também é inteligência, não é só emoção. Então o cenário já está sendo preparado, porque nós podemos ver no mundo aí como tem tantas pessoas revertendo os valores morais, valores de casamento, estão sendo invertidos valores de casamento, que agora casamento não é só como Deus ordenou que seria feito entre homem e mulher, agora existem outros tipos de casamento também. Então aqui está sendo preparado o cenário para que esse ser então venha, porque a sua manifestação ela ainda está sendo impedida. Versículo 6 fala assim: agora, pois, sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em sua própria ocasião. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora detém. Ou seja, tem duas situações. Ele está sendo impedido por algo e por alguém. Então são duas coisas. Este algo, como nós vemos no versículo 6, que fala assim, somente em ocasião própria. E agora sabeis o que o detém. Algo o detém. Alguém o impede. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Alguém o detém, algo o detém. Esse algo, como podemos entender aqui no versículo 6, se entende que pode ser a lei. A lei é esse algo que o detém ainda a manifestação. E esse alguém é aquele que faz a lei ser cumprida. Quem faz a lei ser cumprida? Quem faz? O Espírito Santo faz a lei ser cumprida. Quem é esse algo? Algo é a lei. A lei é o algo que impede, e quem faz cumprir a lei como o Espírito Santo ainda faz com que o impede. Então ainda existe um impedimento. Ainda existe esse impedimento, porque senão ele já estaria aqui. Está sendo preparado, está sendo introduzido. E às vezes as pessoas estão trabalhando nesse introdução, estão trabalhando nesse palco, estão trabalhando ainda até nesse desvio de fé, de forma sem saber, porque estão vivendo de forma tão dissoluta, assim porque como estavam vivendo os Tessalonicenses, a ponto de Paulo escrever isso, porque Paulo estava vendo que os irmãos Tessalonicenses não tinham seguido exatamente as orientações da primeira carta, então foi necessária a segunda para reforçar o entendimento, para reforçar o conhecimento dos irmãos a respeito da manifestação desse ser, porque o seu poder é identificado, o poder do anticristo. E o que ele fará? Olha só o que diz o versículo 9 e o começo do versículo 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Olha só, meus queridos. E com todo engano da injustiça aos que perecem. Então aqui está.
O anticristo virá no poder de Satanás. O anticristo vai realizar alguns grandes milagres até. Satanás dará poder ao seu falso Messias para que ele realize sinais e prodígios de mentira. Ou seja, o que ele realizará não será verdade. O que ele irá realizar não vai ser nem se assemelhar nada ao que Jesus realizou quando Jesus estava com Jesus, como Jesus sendo verdadeiramente o Cristo, o Messias, porque tudo que Jesus fez, curou, realizou, foi em verdade. Quando o anticristo virá, ele fará coisas de mentira, porque ele quer realmente enganar o povo, porque o próprio milagre de Deus é conduzir as pessoas à verdade, mas do anticristo, o próprio milagre do anticristo será levar as pessoas a crer em mentiras, ou seja, agora não será mais crer em verdade, como nós cremos que a Bíblia é verdade, que Cristo é verdade, o Espírito Santo é verdade, Deus é verdade. Então os milagres do anticristo vai ser para crer em mentiras. Olha só, porque o anticristo ele vai governar na força de Satanás e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono de grande autoridade. Apocalipse 13, versículo 2. Então aqui está, ele vai fazer tantas coisas, vai realizar tantos milagres, que as pessoas, como elas estão confusas, como elas querem ver os milagres, muitos querem ver milagres, então serão levados, porque serão enganados muito fácil. Então nós precisamos estar alertas, precisamos buscar ver o que a Bíblia realmente está descrevendo, para que nós não sejamos enganados por falsos profetas, como nós não sejamos enganados por falsos cristos, assim como aconteceu muito nos tempos dos apóstolos. Quando Jesus foi, várias pessoas apareceram dizendo: eu sou o Cristo, eu já voltei, eu estou aqui. Então muitos que não tinham conhecimento seguiam essas pessoas e eram enganadas, eram subordinadas, eram até mortas, porque o caminho que levava era um caminho de morte. O caminho de morte só termina em morte. Bom, então vamos lá, continuando. Seus seguidores serão apontados. Então começará a apontar aqueles que estarão seguindo o anticristo. Quem são eles? O versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Olha só, para serem salvos. E o 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Olha só, meus queridos, versículo 12 ainda. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha só, os seguidores do anticristo, eles não acolheram o amor da verdade. Eles não andaram no caminho da verdade, eles repugnaram o amor. Eles deixaram de lá e falaram: não quero viver em amor, o amor é muito melindroso, o amor é muito amoroso, o amor é muito se doar, o amor é muito fazer pelo outro. Então eles não desejaram acolher o amor, eles não desejaram viver no amor, porque eles também não deram crédito à verdade. Então quando foi anunciado que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eles não acreditaram, eles não irão acreditar, eles não vão dar créditos a isso. Eles irão realmente não crer nisso, porque eles se deleitaram na injustiça. Quem não crê no amor, crê no que não crê na verdade, vai crer naquilo que não será verdade, é injustiça. Assim como diz João 3,19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então quando a pessoa não se deleita no amor, não se deleita na verdade, ela vai se deleitar em uma coisa, ela vai se apoiar em algo. Então aqui os seguidores do anticristo se apoiarão na injustiça, porque quando Jesus veio, eles não seguiram a Jesus Cristo, não seguiram a luz, mas sim preferiram seguir as trevas, porque eles eram maus. Então as pessoas que se colocarão como más, que não querão aceitar a Jesus, infelizmente seguirão o lado errado, e esse lado errado se tornará em morte, porque eles são entregues por Deus à operação do erro. Porque Deus, ele sentencia os seguidores do anticristo, dando a eles o que sempre buscaram. Você buscou o erro? Vai morrer no erro. Buscou o mal? Vai receber o mal. É aquela situação em que vemos aqui na Bíblia, em que Jesus fala: pedi, batei
e abrir-se-vos-á. O que você pedir vai encontrar, o que você buscar você vai encontrar. Então, quando a pessoa busca o mal, ela vai receber o mal. Assim como nós, quando nós mais buscamos o bem vem para nós. É aquela situação, o que você mais desejar, você vai conseguir. Se você desejar o mal, vai receber o mal. Se você desejar o bem, receberá o bem. Então aqui Deus está dando aquilo que eles estão querendo. Eles estão querendo o mal, assim como diz o versículo 11, é por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, porque eles estão entregues por Deus ao erro. Eles estão buscando o erro, vão encontrar o erro, porque eles são julgados e condenados. Serão julgados, serão condenados. Então, seguir o anticristo, ser enganados, é um caminho que leva à condenação. Condenação, morte eterna. Morte eterna, sofrimento eterno. Não é aniquilação, não é ser extinto. É passar a eternidade no sofrimento, passar a eternidade no momento de pior situação já demonstrada. Nós não temos talvez aqui na Terra nada que se equipare, que se compare a esse momento de sofrimento que acontecerá com aqueles que serão julgados, condenados e serão lá jogados no lago de fogo, em que serão queimados, mas não serão consumidos pelo fogo. Olha só que sofrimento tremendo será esse, que sofrimento. Não dá nem para imaginar uma situação dessa, mas olha só. Então nós precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos tentar entender isso, ficar com os olhos espirituais abertos para que possamos decifrar, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos enganados de forma a enveredar pelo caminho do mal, a seguir aquilo que às vezes o mundo segue, o mundo admira, o mundo percorre, porque o mundo, como diz a Bíblia, jaz no maligno. O anticristo será o fruto do inimigo. Assim como Jesus se fez de carne na referência de Deus, encarnou-se, Deus encarnou-se, fazendo Jesus em carne, assim será o anticristo, encarnando como um ser enganoso, sendo o próprio diabo, sendo alimentado pelo diabo, e enganará tantos, porque enganará aqueles que não estarão firmes. Então nós precisamos buscar ser firmes, porque graças a Deus a derrota do anticristo já está determinada, já está consumada, como nós vemos no versículo 8, que diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando Jesus voltar, quando acontecer a segunda volta de Cristo, então só pelo sopro de Jesus, ele será extinto. Ele será levado ao inferno, será aprisionado e viverá momentos de grande tribulação. Há uma força do mal no mundo. Nós vemos isso. Como foi dito, o mundo jaz no maligno. Então existe uma força maligna no mundo. O mistério da iniquidade já opera no mundo, preparando o cenário para o aparecimento do homem da iniquidade, o anticristo. Nós vemos isso como representação do filme do Titanic. Quem assistiu o filme do Titanic, em que na construção desse navio, desse transatlântico, eles falavam só nos benefícios, coisas boas, que o navio era indestrutível, que ele não poderia ser naufragado, que ele não poderia acontecer nenhum erro com ele. Então ninguém se preocupou em fazer aquilo que hoje em dia todos fazem, que é testes de emergência, um monte de situações que às vezes pode acontecer num navio. Ninguém estava treinando a tripulação e só estavam demonstrando para as pessoas que iriam embarcar naquele navio que seria a melhor viagem de todos os tempos, que eles iriam atravessar o Pacífico Norte num tempo recorde, que estariam saindo da Europa e estariam chegando nos Estados Unidos de uma forma mais confortável do mundo naquela época. Então estavam sendo enchidos, enganados de coisas que na realidade não aconteceu. O caso é que, assim como até virou filme, esse navio não chegou a atravessar todo o Atlântico Norte. Ele se chocou com um iceberg, então ele naufragou e teve poucos botes e poucas pessoas se salvaram. Olha só como que é essa situação. Poucos estão preparados
para o dia de julgamento, porque como o navio não prepararam ninguém para uma situação daquela. Então nós precisamos estar preparados para a situação de Deus. Enquanto o mundo se afunda no abismo do pecado, a igreja é desafiada a alçar os povos da terra para Cristo, oferecendo-lhes um segundo salva-vidas. Jesus está pronto e ele está só aguardando a hora de voltar, porque assim que nós acabamos de ver, quando ele voltar, o anticristo será aniquilado só com um sopro. Então ele não existirá, e aqueles que são selados com o sangue do Cordeiro irão com Jesus, e aqueles que se deixaram ser selados com a marca do anticristo, infelizmente serão condenados para sempre, porque Deus tem controle, Deus está no controle. O anticristo só virá quando Deus assim permitir com que ele venha, assim como Jesus virá quando for a hora de Jesus vir. Então nós precisamos nos agarrar na Bíblia cada vez mais, não só colocar debaixo do braço, às vezes não ser como travesseiro, mas eu preciso realmente buscar ler e compreender, entender. Então esse momento é importante, esse tempo que você está nos acompanhando é importante, o tempo de cultuarmos a Deus, o tempo de assistir às lives que por enquanto estão sendo permitidas, e assim queremos, com a graça de Deus, logo estar presentes também no nosso tempo, assim como nós estamos fazendo todas as quartas-feiras, mas queremos também já os domingos, mas também que durante o dia, você mesmo tome a atitude de você mesmo ler a Bíblia, ser instruído por ela, ser abastecido por Deus, pela palavra de Deus, porque Deus está no controle da nossa vida de todo o tempo. O triunfo final é de Deus e é seguro, é verdadeiro, acontecerá, ninguém poderá se opor a Deus e prevalecer. Que nós já estamos concluindo que o iníquo fará proezas e enganará a muitos, mas chegará o momento em que Deus dirá basta, chega, acabou o seu tempo. Então ele será lançado no lago de fogo e será atormentado pelos séculos dos séculos. Olha só, você quer passar a eternidade aonde? A eternidade é um dia em que, assim como nós falamos aqui, é uma celebração de casamento para toda a eternidade. É um dia que durará para sempre. Você quer estar nesse dia que durará para sempre como uma forma de festa, de casamento, ou quer durar um dia de forma eterna, sendo queimado e não sendo consumido, sendo atormentado e não podendo ser aliviado, ter que passar sede e não poder saciar sua sede? Então nós temos dois caminhos, temos uma só oportunidade, ou é Cristo ou não é Cristo. Escolha o seu caminho e viva para Cristo, escolha Cristo, não fique em dúvidas, tenha a inteligência, use a sabedoria que Deus te deu e escolha para Deus, porque Ele é o único Deus, verdadeiro Deus, e só existe Ele como Deus. Outros são somente enganadores e querem te enganar. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e use a Bíblia, porque ela é a palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela tem todo o poder que nós precisamos para vencermos esse mundo mal. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esse tempo que o Senhor proporcionou a nós, por mais esse momento que o Senhor tem realizado em nossas vidas, que possamos não somente ouvir, mas que possamos também guardar essa palavra que nós ouvimos e também praticá-la, que nós possamos ser também essa palavra que nós ouvimos, para que nós não sejamos enganados, assim como nós vemos na ilustração de Jesus, quando ele fala a parábola dos solos, que os 4 solos, todos eles ouvem a palavra de Deus, mas apenas o último que absorve e que produz e que dá frutos, que nós possamos ser assim como o último solo, produzir, dar fruto e viver da palavra de Deus e sermos também a palavra de Deus. O Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre cada um de nós, tenha misericórdia de nós, levante o rosto e nos dê a paz, para glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, que Deus os abençoe, que tenha um dia maravilhoso na presença de Deus e que esse momento seja para honrar e glorificar o nome de Jesus. Amém. Tenha um abençoado dia, tenha um abençoado tempo para honrar e glorificar o nome de Jesus. Muito obrigado e fique na paz de Jesus.